Olá! Hoje a Rotas do Turismo tem a grata satisfação de receber o artista plástico Marcos Moura, ele que foi o responsável pela construção do Cristo Salvador aqui em Sertãozinho. E além do nosso Cristo, que até então era considerado o maior do Brasil, ultrapassando até o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, Marcos nos explica como somos considerados o maior do mundo até esse momento, ultrapassando inclusive o Rio de Janeiro, Marcos? Então, olá, bom dia a todos. Satisfação estar conversando com vocês aqui. Então, Adriana, assim, ó, o pessoal, eles contam com a base. Se for só a construção da estátua, se fosse só o monumento da estátua, o de Sertãozinho tem 18 metros, certo? E o do Rio de Janeiro tem 30 metros. Só que eles falam 38 porque eles contam com a base. Recentemente, eu inaugurei o Cristo em Encantado, Rio Grande do Sul, que na atualidade pronto é o maior do mundo, porque ele tem 37 metros e meio só de estátua, mais Nossa, 6 de pedestal, sim, mais 6 de pedestal. Aí eles falam que o da Polônia tem 52, mas de Cristo é 33, porém o resto é base. Então, se for contar com a base, o de Sertãozinho é o maior do mundo, porque é 40 de base mais 18 de Cristo, 58 metros, entendeu? Então, então, se for considerar a base, Sertãozinho, por enquanto, é o maior do mundo. porque nós já estamos perdendo o posto. Parece que tem uma outra que vai ser 70 metros, é isso? Entre É, base e construção? sim, sim. Eu estou fazendo um em Pilar, em Alagoas, 60 de Cristo, mais 10 de base, entendeu? Por, Mas ainda está longe. por que que brasileiro tem esse desejo de ser o maior do mundo e construir sempre algo bem maior, Marcos? Qual a sua explicação? Minha explicação é assim, ó, as pessoas querem impactar, as pessoas querem que o seu lugar esteja em evidência. Então, assim, nós temos a referência que é uma das sete maravilhas do mundo, que é o Cristo Redentor. Inclusive, estou fazendo uma réplica de 15 metros, né? E, então, todo o Cristo que ultrapassa uma das sete maravilhas do mundo em quesito de tamanho é evidência, né? É notícia, né? É mídia, a cidade vai ficar conhecida. Então, eles procuram um espaço no mundo, né? E E você é um artesão, você seguiu os passos do seu pai. Na história, na trajetória de vida de vocês, quantos Cristos e quantas imagens você já construiu pelo Brasil? Ou pelo exterior, olha, você já foi também? não, eu tô com os contatos, assim, depois do Cristo do Protetor, no Rio Grande do Sul, muita gente de fora está me procurando, mas ainda só uma conversa, né? Porque não é assim, né? Fazer um Cristo, simplesmente fazer uma estátua, tem tudo uma burocracia, né? Órgãos da natureza, inclusive aí em Sertãozinho, né? Tivemos um atraso aí por causa de uma árvore. Então, assim, eu não sei te falar quantos, né? Foram muitos. Desde os meus 13 anos de idade, eu sempre construí e trabalhei com esculturas com meu pai, né? Eu posso te falar as maiores na atualidade, né? Que nem tem um Buda gigante, que é o segundo maior do mundo, que fica em Ibiraçu, que é o Buda de Ibiraçu, no mosteiro. Aí, o Cristo, né, como vocês podem ver, o Cristo de Encantado. Hoje eu estou fazendo também o São Miguel Arcanjo, que vai ter 72 metros, né, em São Miguel. E Marcos, o que te levou a entrar nesse? É um turismo religioso. É, Sim, como que você começou essa tua trajetória? E como que o teu pai, porque já que vem de geração para geração, como que sim. começou essa história de vocês?
Então, meu pai, ele há muitos anos começou na madeira, fazendo esculturas em madeira, no Ceará. Nós somos de Fortaleza. Começou lá. E depois um empresário levou ele para Londrina, no Paraná. Depois de Londrina, ele trabalhando com madeira, fomos para Itajaí, Santa Catarina. E lá um cliente quis uma girafa de cimento, e aí não parou mais. E aí começou assim, fazendo. Aí o Luciano Hang, né? O Luciano Hang, da Havan, contratou ele para fazer a primeira estátua, que fica em Brusque, Estátua da Liberdade. E aí ele não parou mais de fazer obras grandes. E ele sempre querendo que os filhos estudassem, né? Não, meus filhos têm que estudar, e diploma. E eu até cursei faculdade de educação física, mas a arte falou mais rápido, mais alto, e fui para Eloy Mendes, uma cidadezinha no interior do sul de Minas, que foi o primeiro Cristo a ultrapassar o Cristo Redentor, com 31 metros de estátua. E depois disso, de Eloy Mendes, eu fui aí para Sertãozinho fazer. Então, na tua história, o Cristo de Sertãozinho é o teu segundo projeto, é isso? Meu segundo projeto. Meu pai ensinando e faz aí, filho. E, e Tem fui, um ele foi carinho dando toque. especial. Tem um carinho especial, nossa, tem um carinho especial. E foi muito bom, a cidade é muito gostosa aí de Sertãozinho. E qual o diferencial do nosso Cristo e por que Cristo Salvador? Quem escolheu o nome? É você? É a nossa religião? Como que funciona? Religião. Era para ser um Cristo diferente do convencional, que é com os braços muito retos, né? Uma roupa meio estilizada. Então era para ser diferente. Era para ter mais volume, para ter mais detalhe na barba, os braços um pouquinho arqueados, a mão um pouquinho abençoando, assim, né? Pedindo bênção aos céus. Então, foi o primeiro Cristo que a gente começou a criar mesmo, assim, a falar para o pessoal mudar, não ser igual o Redentor, que é a nossa referência. Então, o de Sertãozinho foi o primeiro a mudar a veste e o formato de fazer ele. Além da vestia, qual a dimensão do nosso Cristo? Porque recentemente eu falei assim: olha, nós temos que é o maior do mundo, tudo bonitinho, mas, por exemplo, de braço para braço, como que funciona? Tem mais algum detalhe técnico que a gente seria importante nós termos na nossa história? Então, assim, na verdade, é proporcional você de braço aberto, você tem um pouquinho mais do que o seu tamanho. Por exemplo, tem 18 metros o Cristo Sertãozinho, de braços abertos para ficar na proporção, 18 metros e meio, né? Então, essa é a proporção. E o diferencial, como eu tinha citado anteriormente, o diferencial foi que eu comecei a criar os detalhes, né? Um rosto é diferente, o formato do manto é diferente, foi criação nossa, né? Não foi uma cópia. Então, esse é o diferencial. Particularmente, é o primeiro Cristo que eu mudei, que eu quis criar sem ser o Redentor, sem copiar. Seja, a inovação de Marcos Moura começou aqui em Sertãozinho. Isso, com E certeza. qual é o peso? Quanto pesa mais ou menos? Quantas toneladas? Porque eu lembro que teve assim um içamento estratégico, né? Para vocês tirarem o Cristo do chão até a base, não foi fácil. Olha só, o Cristo pesou aproximadamente 40 toneladas. Foi preciso de um guindaste de 500 toneladas. Foi uma mega operação, porque não existe maior base de Cristo ou de estátua no Brasil. Foi assim foi 40 metros de base. Então, o pessoal ousou mesmo. O pessoal da engenharia aí tá de parabéns. Criou uma torre aí gigantesca. Marcos, existe algum cuidado que a gente tem que ter com essas estruturas que vocês fazem? Sim.
o Cristo, ele é feito com uma estrutura metálica interna. E foi feito o tratamento, né, porque ficou muito tempo parado antes de estar. Então, ele sofreu um tratamento, um reforço, tudo por dentro. Só que, externamente, ele é pintado com a tinta emborrachada. Só que não existe tinta que dura mais de 2 anos, 3 anos. Não existe. Que com a mesma qualidade, né? Até não é viável para eles fazer uma tinta que dure 10 anos. Como é que eles vão ganhar com isso? Então, assim, ó, como está muito no alto aí, pega poeira, pega fuligem da BR, do ar mesmo. Então, vai criando ali com a chuva, vai criando um musgo, né? Vai ficando preto. Então, tem que lavar. De 5 em 5 anos, é bom passar por uma lavagem. E aí, claro, uma pintura nova, né? Então, ele Tá. vai precisar de cuidados. Mas a gente tem o Cristo para o resto da vida, se Deus quiser. O cimento, ele quanto mais velho o tempo vai passando, mais forte ele fica. Então, o cimento ali fica muitos anos, né? Milhares de anos, né? E depois teve a nossa inauguração, você voltou em Sertãozinho para visitar o nosso Eu não turismo? voltei, não, só de passagem mesmo. Só de passagem para ir para Barretos. Lá, Barretos, eu fiz algumas obras em Barretos, daí eu passo por aí. Mas não tive ainda. Eu não sei como é que tá lá, não. Não tive ainda lá, não, o entorno. Antes ali era só mato, eu não sei como é que tá. Tá bonito. Então volte para nos visitar. Bom, Marcos, Tá tem bem. algum recado que você gostaria de deixar para a população e para outros municípios? Vamos abrir um espaço para você. Quem quiser construir, basta procurar Marcos Moura. Marcos Moura, tá nas redes sociais. Eu só quero agradecer, sabe, eu quero agradecer a confiança do pessoal da prefeitura, das pessoas que confiam no nosso trabalho, né? E quero falar para o pessoal que esse trabalho que a gente faz não é apenas cimento, concreto no ferro. A gente está mexendo com a fé das pessoas. Ah, mas eu vou adorar o cimento. Não, você não vai adorar o cimento. Você vai adorar aquilo que ela representa. É como se fosse uma fotografia de um ente querido seu, que você vai olhar, vai sentir saudades, vai, né, ter pensamentos bons, né? Então, o que a gente sabe de Jesus Cristo, né? Um homem com um rosto sereno, cabeludo, barbudo. Então, é como se fosse uma figura que você vai adorar aquilo que representa e que possa trazer bênçãos e bondade para todo mundo, para todo o Brasil, para todo morador aí de Sertãozinho e região. Bom, para finalizar, eu sempre digo que turismo ele traz emprego e renda. E o artesanato, você é um artista plástico, isso gera emprego e renda não só para você, mas para outras pessoas? Com certeza, isso fomenta o turismo religioso, ainda mais em alta, depois da pandemia, as pessoas se apegaram, né, a isso, à fé. Então, assim, isso só traz benefícios para o entorno. Aí cabe à cidade se adaptar, a cidade receber os turistas, né? Fazer trabalhos para que possam visitar. Então, isso envolve muita gente. E o nosso trabalho mesmo em si, você vai empregar pedreiros, todo mundo vira artista, né? Serventes, então, assim, isso gera emprego e o turismo está em alta. O turismo está em alta. Dá para fazer um trabalho bacana para explorar, né, aí o Cristo. Tá bom, Marcos, muito obrigada pelo teu tempo, pela sua dedicação e por ter nos trazido esse esclarecimento, né? Porque todo mundo tem muita curiosidade. Como que foi feito o Cristo? E agora você nos trouxe um pouquinho da nossa história. Muito obrigada. Eu que agradeço, Diana. Até uma próxima, tá bom? Um Tchau, abraço. tchau. Abraço. A Rota do Turismo nasceu para você, mulher, que ama viajar e descobrir o turismo regional brasileiro. Também é um canal de comunicação para as mulheres unidas, aquelas que sentem prazer em ver o sucesso de outras mulheres. Tenha todas as notícias na palma da sua mão.
E se você quiser mostrar o seu negócio, saiba que aqui é o local perfeito para você. Rota do Turismo. Aqui você atrai mais pessoas para o seu negócio. Rota do Turismo, o canal de comunicação do turista conectado.